Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Level PHP. Neste vídeo veremos aí os testes das rotas de imagens de notícias. No vídeo anterior a gente fez os testes das rotas de notícias, onde a gente resolveu um pequeno erro de digitação em uma das rotas de listagem e após aí a gente conseguiu seguir com todo o fluxo aí de teste, né? E todas elas funcionaram perfeitamente conforme tinha que ser. E agora vamos aí fazer da mesma maneira os testes das imagens de notícias. Então, antes da gente prosseguir já para os testes, já quero pedir para vocês deixarem aquele like bem bacana aí no nosso vídeo. Caso vocês não sejam inscritos no canal, já se inscrevam aí para vocês não perderem nenhuma novidade. E é claro, podem compartilhar este vídeo e todos os vídeos do canal com todos os seus amigos e familiares que querem iniciar aí no mundo da programação PHP, beleza? Então, vamos ao código. Eu já abri aqui a nossa model de imagem de notícias, tá? Para a gente poder verificar aí quais são os campos que a gente precisa setar lá no Postman para a gente poder criar aí esse registro no banco de dados, tá? Então a gente tem aqui o Notícia ID, temos a imagem, a descrição, o ativo e o criado em, tá? É uma quantidade bem pequena de campos, então a gente vai lá para o Postman agora. Não se esqueçam de criar uma notícia, né, a mais aí, porque a gente fez o teste e a gente deletou todas as notícias do nosso autor 2, né? Eu já fiz aqui a inserção de uma notícia para a gente poder atribuir o ID dela no nosso teste de imagens de notícias. E agora a gente vai aí começar o teste nas rotas de imagens de notícias. Vamos lá. A primeira rota que a gente vai testar, pessoal, aqui olhando pela nossa rota, é uma rota post, né? Então a gente vai criar um registro de imagens de notícias no banco de dados. Então, para fazermos isso, a gente vai simplesmente fazer o seguinte: vamos mudar aqui a rota para imagens notícias, está definido o rol e JSON aqui, né? E o tipo do verbo HTTP aqui é post. E agora vamos abrir aqui o nosso JSON e vamos passar aqui para ele. A primeira coisa que a gente vai passar é o Notícia ID. Então, vamos lá, Notícia ID. Vou pegar aqui o ID da última notícia que criei. No meu caso, o ID da última notícia é o 42. Então, tá aqui, você tá 42. Aí aqui vocês passem aí o ID da notícia que vocês criaram aí por último, beleza? Ou se vocês já tiverem outras notícias antes, né, desse vídeo aí, vocês podem passar também, não tem nenhum problema. Então, o próximo campo vai ser aí a imagem, tá? Aqui, pessoal, a imagem eu vou passar apenas uma simulação, mas depois em outro vídeo eu vou fazer o que? Eu vou transformar essa imagem em um base 64 para que a gente possa obter aí o base 64 da imagem. Então a gente vai abrir um arquivo de imagem, a gente vai pegar o conteúdo e vai transformar esse conteúdo em um base 64 e vai gravar no banco de dados. Por enquanto a gente vai fazer dessa maneira aqui, que a gente só quer testar aí as nossas rotas, beleza? Então eu vou colocar aqui, vamos supor aqui que seria aqui logo PHP, ou melhor, logo level php.png. Pronto. E aí, o próximo campo é a descrição. Então, vou informar aqui, descrição, vou colocar aqui, descrição vai ser logo do canal Level PHP. E o ativo é true. Prontinho. Já defini todos os campos aqui e agora o que eu vou fazer é o teste. Vou submeter aqui o envio e vamos ver se vai funcionar. Olha só que legal, funcionou de primeira. Então, tá aí, ele criou aqui pra gente uma imagem de notícia para essa notícia aqui. Então, a notícia 42 já possui aí uma imagem definida para ela, né? Então, não podia ser a imagem principal, por exemplo. Então, tá aqui, o ID da imagem é 1. Show de bola. Eu já vou fazer mais uma inserção aqui, tá? Eu vou colocar agora aqui que vai ser logo do PHP. Pronto, logo do PHP. E tá aqui, logo do PHP. E também tá true. Pronto, inseri duas imagens, tá aí ID 2
e também tá ativo. Então, perfeitamente está funcionando aí, tudo ok com esta rota. Legal? Então agora a gente vai fazer o que? O teste para obter aí todas as imagens de todas as notícias. Olha só, é uma grande quantidade de imagens se fosse o caso aí, né? Se tivesse muitas notícias, né? E cada notícia tivesse, por exemplo, aí de 3 a 5 imagens, então imaginem só. Mas sem problemas, vamos fazer um teste. Vou mudar aqui de post para get e não vou fazer mais nada. Vou simplesmente fazer um get aqui. E olha só, funcionou. Ele trouxe aqui pra gente, ó, um array de dados contendo aqui o ID 1, que pertence à imagem da notícia, né? Principal aqui, ó, do logo do canal Level PHP, e a outra notícia que possui aqui a outra imagem da notícia que possui o logo do PHP. Então, funcionou perfeitamente aí a listagem das imagens das notícias. Agora eu quero pegar todas as imagens de uma notícia em específico. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou simplesmente vir aqui, vou colocar aqui barra, vou passar aqui notícia, igual a gente tá aqui, ó, né? Igual a gente definiu nessa rota, e vou passar o ID da notícia. Então, no caso aqui, o ID da notícia que a gente quer é o 42. Então, eu vou passar aqui o ID 42. Então, submeti e tá lá. Peguei as imagens apenas da notícia 42. E se eu passasse aqui, por exemplo, 40 aqui, vamos supor, ó, 40 não existe, então ele não vai retornar nada, tá? Mas o 42 está definido. Então tem aqui duas imagens para essa notícia. Bacana, funcionou. Então agora a gente pode testar mais outra rota, ou seja, é uma rota para obter a imagem da notícia através do ID mesmo, né? Do ID da própria imagem. Então vou simplesmente apagar aqui o 42, apagar o notícia e passar aqui o ID 1. Vou submeter novamente, tá aqui, ó, somente o level, né, o logo do canal Level PHP. Se eu passar o 2, tá aqui, ó, logo do PHP. Se eu passar um ID que não existe, tá aqui, vai falar pra gente que não encontrou nenhum resultado aí com ID 3. Então, tá funcionando perfeitamente aí essa rota também. E agora a gente tem aqui o put. A gente vai fazer aqui o teste para alterar aí alguma coisa na imagem, da notícia, né, no registro. Então a gente pode, por exemplo, alterar a imagem, ou se a gente quiser pode alterar a descrição ou inativar aquela imagem. Então a gente pode fazer algumas coisas aí, né? Se tivesse, por exemplo, um campo de ordem, a gente poderia definir qual é a ordem daquela imagem, se é a primeira, se é a terceira, se é a quinta, né? Então a gente poderia brincar aí também com isso aí. Então vou passar aqui o verbo http como put, vou passar aqui o ID da imagem, né? Nesse caso o ID da imagem eu vou passar como 1. Vou mudar apenas o ativo, tá? O ativo vai ser false. Então agora eu vou submeter a requisição e vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, registro alterado igual a true, né? Ou seja, foi alterado com sucesso. Ao fazer isso, então vou vir aqui, get, vou consultar o ID da imagem da notícia 1 e vamos ver, ó, ativo 0. Então perceba que funcionou perfeitamente, né? Se eu mudar aqui novamente aqui para true, né, e vir aqui no put e fazer o teste, por exemplo, tá lá, ó, registro alterado. Vou voltar aqui no get e tá aqui, ó, ativo 1, tá? Então fica zerado quando é falso e fica 1 quando é true. Então tá funcionando perfeitamente aí o put. O patch funciona da mesma maneira, né, também. Então se eu vier aqui, por exemplo, no 2, né, vamos lá, aqui no 2, e eu passar aqui agora também o false, por exemplo, e querer passar, eu vou passar aqui o alterado em, tá? Pra gente poder fazer um teste legalzinho aqui, alterado em. E vou passar aqui a data e hora atual. Então eu vou passar aqui 2021, dia de 17, mês 4, dia 17, 21 e 36 e 52 segundos. Vou fazer aqui a requisição e tá lá, ó, ele deu como registro alterado também. Então se eu consultar aqui no verbo, né, no get,
por esse ID, então a gente vai ter duas alterações. A primeira, que vai ser aqui o ativo que está como false, e o alterado em, olha só que legal, o alterado em não funcionou. Por que que ele não funcionou? É porque ele não está setado aqui, ó, no fillable. Tá? Se eu setar ele aqui, por exemplo, colocar o seguinte, ó, alterado em, e voltar aqui e fazer aqui a requisição, registro alterado, vou voltar aqui no get e tá lá. Olha só que legal, funcionou perfeitamente, beleza? Então perceba que tanto put quanto patch está funcionando. E aqui eu só consegui fazer alteração porque eu descrevi aqui no fillable que esse campo ele também pode sofrer alterações aí, né? Então por isso que eu consegui fazer essa alteração. Então eu vou deixar dessa maneira mesmo como estava, né? Com criado em apenas. E vamos avançar aí para o próximo teste. Então o próximo teste aqui é o para deletar aí a notícia, né? Ou seja, todas as imagens de uma notícia específica serão deletadas, igual a gente fez lá com as notícias, ou seja, todas as notícias de um único autor foram deletadas. Só que antes de eu fazer esse teste, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou simplesmente criar mais uma notícia, tá? Só para a gente ter aí registro, né? Para a gente não ter nenhum problema. Então eu vou simplesmente dar uns Ctrl Z aqui para voltar o código, tá? E vou colocar agora aqui que o logo vai ser do PHP 8 aqui. Pronto, logo PHP 8. Então, antes de eu fazer o teste, pessoal, antes de eu fazer esse teste de deletar todas as notícias, todas as imagens das notícias, né, por um ID de notícia, eu vou deletar apenas uma notícia só, tá? Porque se eu deletar todas elas pela notícia, eu vou ficar sem notícia lá no banco de dados e eu vou ter que inserir novamente uma notícia. Então, já para evitar isso, eu vou testar primeiro esta rota aqui e depois eu vou testar essa, tá? Então, tá aqui. Então, vamos lá que eu vou testar o seguinte. Eu vou deletar aqui a imagem 1. Então, vou passar a imagem 1, vou mudar aqui o verbo para delete e vou submeter aqui, ó, delete. Tá lá, registro deletado igual a true. Então, se eu consultar aqui agora o get pelo ID 1, ele não vai ter registro. Ó, ele fala, ó, não foi encontrar nenhum resultado aqui com o ID 1, tá? Então, ou seja, funcionou perfeitamente aí também. E agora eu quero deletar todas as imagens de notícias pela notícia X. Então, vamos lá. Imagens de notícias, vou passar aqui notícia e vou passar aqui o ID 42. Então, ao fazer isso, então eu vou ficar sem nenhuma imagem no banco de dados para a notícia 42. Então, vou ter que vir aqui, tá? Ó, perceba que se eu der um get aqui, ó, eu ainda tenho duas imagens aqui, ó. Eu tenho uma imagem com ID 2 e tenho uma imagem com ID 3. Então, quando eu colocar aqui o delete e der a requisição novamente, né? Quando eu submeter aqui a requisição, ele vai falar que foi deletado. Mas se eu consultar novamente, tá lá, ó, não tem mais nenhuma imagem para notícia 42. Ou seja, as nossas rotas de imagens de notícias estão funcionando perfeitamente. Legal? Então, pessoal, a gente fez aí todos os testes aí de todas as nossas rotas, né? Tanto das rotas de autores quanto das rotas de notícias, né? Quanto aí das rotas aí de imagens de notícias. Então, perceba que apesar de a gente ter feito algumas correções, tudo funcionou perfeitamente, né? Em vídeos futuros, né, eu vou fazer aí a correção de algumas coisas, né, para tapar aí mais alguns buracos, né, que a gente acaba deixando aí durante o desenvolvimento, mas pelo menos aí de parte pesada mesmo, todas as rotas estão funcionando. E é claro, a gente já pode avançar aí ainda mais aí com a nossa API de notícias, beleza? Então, pessoal, reforçando aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Caso sim, deixem aquele like aí para fortalecer o canal aí, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, principalmente as que estão iniciando, as que querem aprender alguma coisa mais recente, algo novo, aqueles que querem aí entender como funciona o Lumen, como a gente inicia uma API RESTful aí para a gente ter um projeto bem bacana. E é claro, caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí para vocês não perderem mais nenhuma novidade, beleza? Então pessoal, um forte abraço e até os próximos vídeos.